Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor David Marlo aqui. Na nossa quarta aula sobre biologia molecular, a gente vai falar um pouco aqui agora sobre o controle da expressão gênica. Como assim controle da expressão gênica? A gente precisa saber que as nossas células, elas vão se diferenciar. Já falei isso com vocês na aula passada. Se, por um acaso aí, a gente teve diferenciação celular, como é que é essa diferenciação celular? Células-tronco. Certo? Então é por isso que vários cientistas vêm estudando ao longo do tempo, né, essas células-tronco. Por quê? Porque seria o caso de a pessoa ficou paralítica ali por uma lesão na medula espinhal dela. Então a gente produz células-tronco ali, produz ali, né, e faz o reparo. É isso que está acontecendo. Diversos estudos, né, no mundo inteiro sobre células-tronco, tá? Então a gente tem bastante aí, a gente está caminhando bastante nessas pesquisas, certo? Só que aí a gente precisa entender o quê? Como que cada célula produz determinada proteína, né? Por quê? Porque é o que eu falei na aula passada. Uma célula do fígado, ela é específica para desintoxicar, né, o organismo. Então não adianta, por exemplo, você tomar o suco detox que as pessoas estão tomando aí, de couve, com beterraba, cenoura, isso e aquilo. Não adianta. Por quê? O meu organismo, ele já faz essa função, ele já tem essa função, certo? Então assim, eu não estou falando para você parar de tomar o seu suco detox, continua tomando, ele é gostoso, alguns na verdade, né, ele é bom, você consome aí a fibra, você está consumindo fibra, você está consumindo aí nutriente, então continua tomando. Só que de detox ele não tem nada. O detox do seu organismo é seu fígado e seu rim, certo? É eles que vão te desintoxicar por qualquer problema que você tiver. Só que você precisa entender que como é que o neurônio ele não realiza a função de detox do meu corpo. Por que ele não realiza? Por que ele só faz sinapse nervosa? Certo? Por que ele só manda informação para o resto do meu corpo? Então a gente precisa entender isso aí. É justamente por esse controle, né, que a gente tem né, no nosso organismo, que evita com que essas células façam funções de outras. Certo? Por exemplo, o neurônio faz a função da célula do fígado. Não faz sentido. É justamente esse controle da expressão gênica aí que faz com que as minhas células vão se diferenciando. Então a gente tem o controle transcricional, a gente tem o controle pós-transcricional, a gente tem o controle traducional e a gente tem um controle pós-traducional. Certo? Como é que é isso? Então a gente tem diversos controles aí, tá? Por quê? Porque se eu já falei para vocês que a gente tem, para produzir proteína, a gente tem transcrição e tradução, né? A transcrição a gente produz uma molécula de RNA, na tradução a gente vai sintetizar essa proteína a partir da molécula de RNA que a gente transcreveu. Então se eu falo, por exemplo, que a transcrição, lá no controle da transcrição, né, vai ser o quê? Se, vamos supor que meu neurônio ficou doido aí e resolveu sintetizar alguma proteína do fígado. Faz sentido? Não, não faz sentido nenhum. Então o que vai acontecer? Vai acontecer um controle transcricional a partir disso. Por quê? Se a minha célula ali, meu neurônio, está tentando fazer uma transcrição específica de uma célula do fígado, o meu próprio organismo, ele impede, certo? Ele vai impedir essa transcrição aí, tá? Por quê? Porque vai reconhecer ali, por exemplo, os fatores, né? Os fatores da região promotora que vai dar início à transcrição, né? Ali na região promotora. A região promotora para a produção de proteína, para a sintetização de proteína do neurônio, ela é diferente da região promotora do fígado, por exemplo.
Então, se você tem ali uma região específica, né, uma região promotora específica para produção de da proteína X, por exemplo, né, a célula do fígado vai ter uma outra região promotora para produzir proteínas específicas do fígado, certo? Isso é controle transcricional, tá? Agora, se por um acaso o neurônio resolveu sintetizar, mesmo assim ele é teimoso e resolveu sintetizar proteína do fígado, vão existir algumas proteínas que vão inibir essa transcrição. Então, começou a sintetizar, vem outra proteína e impede. Pronto. Isso é controle transcricional, certo? A minha proteína ali, específica, impede essa transcrição, que essa transcrição ocorra. Por quê? Porque se sintetizou certo, vai passar para o citoplasma. Se está certo, o citoplasma produz. E meu corpo, como eu já falei para vocês, meu corpo ele não é burro. Ele consegue, né, saber ali o que acontece, é o tempo inteiro fazendo o controle genético do meu organismo, da minha molécula de DNA. Agora, beleza, minha célula, né, sintetizei fiz a transcrição de determinada molécula de RNA, né? Agora esquece um pouco célula do fígado e célula do neurônio. Vamos supor aí que a minha célula, vamos falar do fígado de novo. Uma célula, determinada célula do fígado, precisou de uma proteína, o que ela faz? Começa a transcrição. Realizou transcrição, não teve problema nenhum, molécula está feita, certo? Agora, se o meu organismo não está precisando dessa proteína, o que vai acontecer? Existe um controle pós-transcrição, certo? Então, se realizou a transcrição aqui, o controle transcricional deixou passar. Fez a transcrição, a molécula está onde? No núcleo ou no citoplasma? Responde aí. Está no núcleo, certo? Então, depois da transcrição, a molécula de RNA mensageiro está ainda no núcleo. Aí vai acontecer o quê? O controle pós-transcricional. Meu organismo está precisando dessa proteína? Não está. O que acontece? Essa molécula que foi transcrita vai ser degradada. Pronto. Isso é o controle pós-transcricional. Ele impede com que essa célula, com que essa molécula saia do núcleo. É o que eu falei para vocês na aula passada. A molécula de RNA fez aí, por exemplo, a talassemia, né, que sintetizou a proteína errada. O que acontece? Falhou o controle transcricional e o pós-transcricional. E foi e sintetizou, né? Falhou, na verdade, todos esses controles. Transcricional, pós-transcricional, traducional e o pós-traducional. Falhou todos esses 4 controles. Por quê? Porque sintetizou proteína errada. Se sintetizou proteína errada, esses controles falharam, certo? Então, quando eu falo aqui de controle pós-transcricional, se meu corpo não está precisando dessa proteína ou se essa molécula de RNA foi produzida errada, foi transcrita errada, o controle pós-transcricional tem que agir e degradar essa molécula ali. Ela não passa para o citoplasma. Agora, fez a transcrição, o controle transcricional aprovou. Fez o controle pós-transcricional, o controle pós-transcricional aprovou. Essa molécula sai, vai para o citoplasma e ali vai sair vai acontecer o controle traducional. O que é esse controle traducional? É aquele controle que vai produzir a proteína, certo? É aquele controle ali, beleza, vai fazer a tradução. Quanto de gene precisa ser expresso nessa proteína? Quantos genes aqui? Vamos supor que eu preciso de 10% desse gene expresso nessa proteína. E produzir só 0,9%. Tá certo? Não tá. Eu precisava de 10.
eu sintetizei 0,9. Esse 1% pode afetar o seu fenótipo, pode afetar suas características. Tanto para um valor abaixo do necessário, quanto valor acima do necessário. Então, esses valores aí, esse controle da tradução, quanto de expressão vai ter na proteína, quanto disso, quanto daquilo, é o controle traducional, certo? Então, isso aí vai acontecer lá no citoplasma já, na hora de você produzir a proteína. Agora, se por um acaso aqui, fiz todos esses processos, fiz o controle transcricional aprovado, pós-transcricional aprovado, traducional aprovado, e tenho o controle o quê? Pós-traducional, certo? O que vem a ser esse controle? Se a proteína já está feita, o que vai acontecer? Como é que eu faço esse controle? Com fatores externos, por exemplo, certo? Então, com fatores externos, hoje está muito em alta, né, falar sobre academia, sobre musculação, que alimentação saudável, que você tem que ter quantidade específica de proteína, bater meta de proteína diária. Mas você consome proteína ou você consome as moléculas ali para produzir a proteína? Você consome essas moléculas, certo? Então você vai comer, vai consumir essas moléculas e a partir dessas moléculas você produz proteínas, certo? Então, adianta você, por exemplo, bater a quantidade diária de proteína que seu nutricionista passou para você. Adianta você comer essa quantidade diária de proteína e não praticar exercício físico? Não adianta. Por quê? Porque esse exercício físico vai controlar a expressão dessas proteínas. Então você bateu uma quantidade diária de proteína, só que você não tem como usar. O que você vai fazer? Ou você vai perder elas, ou você acumula em forma de gordura, certo? Isso é o que acontece com o controle o pós-traducional. Então, fatores externos, por exemplo, podem afetar a expressão de determinada proteína. É isso que acontece. São esses controles que a gente tem. Então, o meu organismo está o tempo inteiro trabalhando. Agora que aqui eu estou gravando essa aula para você, agora aí que você está me assistindo, o seu organismo está trabalhando, né? Está te livrando o tempo inteiro de algum problema, de algum erro genético que pode ocorrer no seu organismo, certo? Está o tempo inteiro trabalhando. Beleza? Então essa foi nossa quarta aula, espero vocês no próximo bloco e até mais.